Até que um dia um psicólogo começou a apertar suas memórias. E certas lembranças voltaram. Lembranças reprimidas de coisas que o pai fez com ela. Quando aquilo veio aos seus olhos, ela tomou um susto e ela disse: o quê? Não, isso não pode ser verdade. Não pode. E ela resolveu ligar para sua irmã. Ela precisava falar com alguém da família. E ela começou a divagar sobre o que estava lembrando. E disse: eu acho que ele tocou em mim. Coisas muito piores. E então a Jean disse: ele também fazia isso comigo. A Casey ficou em choque do outro lado da linha. E a Jean disse: ele dizia pra mim que se parasse de tocar em mim, ele iria tocar em você. E até ameaçava a sua vida caso eu contasse pra alguém. E a Casey começou a desmoronar. Porém, isso não era tudo. Memórias mais profundas ainda estavam por vir. Ela adorava o seu irmão durante muitos anos. Tentou também estabelecer um relacionamento com ele, até que ele finalmente a expulsou da família para ficar com todo o dinheiro. E ela sempre soube que ele tinha um poder muito forte sobre ela. Era uma coisa doente. Mas um belo dia ela começou a ver as imagens. Como se ninguém pudesse ouvir seus gritos de socorro, por causa da sua voz retumbante. E ela ficava aterrorizada. E então ela olhava para ele. E ele colocava a mão sobre sua boca com tanta força que ela não conseguia respirar. E ela pensava que ia perder a vida. E ele pegava o travesseiro e colocava sobre a cabeça dela. E ele removia antes que ela sufocasse por inteiro. Mas o irmão fazia isso para não ter que olhar para a cara dela enquanto ele exercia outras coisas. Enquanto a Casey era violentamente tocada pelo pai até os 11 anos, ela também passava pela mesma coisa com o irmão. E tudo isso só acabou quando os pais se separaram. E logo depois ela teve que ir para Washington e o Michael ficou para trás com o Julian. Ela entrou em um colapso muito profundo. Quando isso tudo ficou exposto aos seus olhos, ela teve que fazer consultas todos os dias porque ela queria tirar sua própria vida. O desespero na Casey foi muito profundo. E muitas coisas foram reavaliadas porque no passado ela tinha ciência que o sobrenome Hammer exigia atenção. Então, quando ela queria a atenção das pessoas, ela dizia: eu sou Casey Hammer. Isso era uma gratificação muito temporária e vazia. Ela às vezes queria ser notada em algum lugar e ela dizia: eu sou a Casey Hammer. E as pessoas chegavam e elogiavam. Era uma validação, uma gratificação instantânea. Às vezes ela forçava essa informação para receber esses elogios quando ela estava tão para baixo. Era fortalecedor esses momentos, era de credibilidade, mas ela sabia que isso não era real. Afinal, tudo era aparência. Todo mundo achava que a família era feliz, mas ninguém sabia que durante anos o relacionamento com o Dr. Armand Hammer era quase inexistente. Todo mundo tinha medo dele. O Julian tinha medo dele e precisava tolerar por conta que o Armand o sustentava. Quando ela era pequena, quando os pais ainda eram casados, ela lembrou, ela sentava no banco de trás, junto com os irmãos, os pais discutiam e repassavam palavra por palavra do que seria discutido na frente do avô. Era um roteiro.
Eles eram instruídos a não envergonhar os pais e a não falar nada, a menos que uma pergunta direta tivesse sido feita. Tudo tinha que ser perfeito. A Casey usaria o lindo vestido de festa, não poderia sujar nem derramar nada do vestido. Era um almoço que acontecia quase todo fim de semana na casa do avô. Eles precisavam chegar na mesma hora. E lógico que eles chegavam um pouco antes. Então, eles saíam do carro e sentavam na frente da propriedade esperando dar o tempo certinho. E aí eles subiam as escadas e tocavam a campainha. Eles nunca chegaram mais cedo ou mais tarde, todas as visitas eram pontuais. Quando criança ela perguntava, será que nossos pais acham que todos somos invisíveis para ficar sentado na frente da casa do vovô e ficar olhando para o nada até de repente subir e bater na porta? Ela não entendia porque eles simplesmente não podiam entrar. Mas tudo era programado, raramente mudado. E mesmo quando eles foram ficando maiores, essa era a mesma rotina. Cada um deles se sentava na frente da casa do vovô, até que o momento certo chegasse, eles saíam de seus carros individuais, se cumprimentavam falsamente na frente das escadas, a porta se abria e eles agiam como se tivessem acabado de chegar. Ninguém nunca começava a comer sem que o Armand colocasse o primeiro garfo na boca. A presença, a atmosfera era de medo. Claro que todos tinham que se sentar na mesa antes dele, sua chegada tinha que ser antecipada. Primeiro a Frances, a esposa do Armand, descia primeiro, cumprimentava todos, se sentava e ela sorria, mas era forçado, era desconfortável, era uma encenação. Então o Armand vinha. Quando o Armand chegava, eles tinham que se levantar e sorrir e ficar com um sorriso, e então abraçá-lo, um a um, e diziam olá. E eles precisavam sentar juntos, todos juntos, com as pernas juntas e com as mãos no colo. E havia uma rotina como essa ao sair da casa. E eles não podiam dizer adeus, eles tinham que dizer palavras exatas, como eu te amo, vovô. E a Casey sempre esperou que um dia o avô respondesse. Quando criança, ela perguntava, será que ele me ouviu? Será que ele ouve a gente? Porque a gente diz eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e ele não respondia. E ela começou a sonhar, será que ele vai responder? Mas ele não respondia. Se o almoço com a família não estivesse marcado, ninguém poderia vê-lo. Eles não tinham permissão para ligar, não tinham permissão para aparecer. Tudo era feito através de seus secretários. E se você quisesse falar com ele, você tinha que marcar uma sessão. E você teria sorte se Armand tivesse 15 minutos para atendê-lo. Se você quisesse marcar um encontro com o Armand, você precisava avisar os secretários sobre o que iria falar. E antes dele encontrá-lo, ele já teria decidido o que faria, antes mesmo que qualquer um passasse pela porta. E essas reuniões não aconteciam na casa dele, aconteciam na Ox. Quando a Casey chegava na Ox, no escritório do Armand, havia fotos dele com várias pessoas famosas, pessoas de todos os lugares do mundo. Mas não tinha nenhuma foto da família. Nenhuma. E ela trabalhou por conta própria durante muito tempo, tentou escolher uma carreira que não tinha nada a ver com o avô, porque ela pensou, ele vai se orgulhar de mim, eu consegui minhas coisas por conta própria. Mas até aquele ponto, dos encontros finais que eles tiveram antes dele falecer, ele nunca reagiu a nada. E ela sempre teve uma vontade de conversar com o avô, de perguntar coisas a ele, mas ela tinha medo porque se dissesse a coisa errada, ela poderia parecer estúpida ou ignorante. E também nunca havia tempo para discutir qualquer coisa pessoal. As reuniões eram extremamente pontuais, cronometradas, e ao longo de toda a vida eles mal podiam falar, porque quando os encontros aconteciam, era o Armand quem dizia quase tudo.
E ela falava, eu queria que ele me conhecesse, sabe? Eu queria que ele visse quem eu sou. Na cabeça dela, ela começou a fantasiar um relacionamento especial, um relacionamento com o avô. E às vezes as coisas eram tão tristes, porque às vezes as pessoas chegavam e falavam, eu vi que seu avô tá no Havaí, você sabia? Dela, sim, eu sabia. Mas partiu o coração porque ela não fazia ideia. Ele viajava, ia pra lá e pra cá e eles descobriam pelos noticiários. Uma vez, ela estava na mesma cidade que o avô e ela estava a trabalho lá. Então, no hotel, ela ligou no jornal e viu Armand Hammer está fazendo festa de gala. E é claro que ela não podia dizer a ninguém que tinha que marcar consulta para vê-lo. Isso seria humilhante. Então, tudo era mantido em segredo. Então, ela cresceu se sentindo uma estranha e tentou agradar o avô, o pai, de diversas maneiras. O avô escolheu a faculdade que ela iria, que foi a mesma faculdade do Michael. E ao longo dos anos ele disse, olha, não se preocupa. Quando você chegar na faculdade, eu vou te dar uma Mercedes. E quando ele via Casey, marcava, às vezes chamava para escolher o que ela faria seguir. Isso antes dela se formar. Ele dizia, não se preocupe, eu vou te dar uma Mercedes. E no colegial, ela começou a contar para os colegas. Meu avô vai me dar uma Mercedes, vai me dar uma Mercedes. Meu avô vai me dar uma Mercedes, meu avô vai me dar uma Mercedes. E ela contou para todo mundo que o avô iria lhe dar uma Mercedes. E o dia dela ganhar a Mercedes chegou. O avô chamou a Casey e disse, vamos na loja. E eles olharam a Mercedes e ele disse, não, é muito caro. Vamos olhar outro carro. Ela já tomou um susto. O avô poderia comprar a concessionária toda se quisesse. Isso não faz sentido. Então, eles foram para outro carro e ele disse, é esse que você gostou? E ela falou, sim. $50 mil. E ele, bom. É muito caro. Vamos para um outro. Então, ela viu um outro mais barato, $17 mil. E ele disse, é esse que você gostou? Ela falou, sim. E ele disse, ótimo, então eu vou levar esse. Então tá, ela ficou, ok, de repente, o avô disse, olha não, a gente vai levar aquele outro carro ali. Era um carro bem inferior e era um carro de $3 mil. E ela a gente vai levar esse carro. Comprou aquele carro. E ela ficou toda envergonhada porque um carro daquele comparado a uma Mercedes era uma queda muito grande. Quando ela contou isso pro Julian, ele ficou furioso e ele falou, mas seu avô é um monstro. E ela era obrigada a comparecer em jantares e às vezes o avô se levantava na frente de todos e falava, estou doando $200 mil essa noite. Ou então em outros ele oferecia $1 milhão, sempre para uma instituição de caridade. E ela pensava, poxa, eu poderia usar esse dinheiro. O avô era distante, sério, ela ouvia rindo, mas nos jantares, nos eventos, nunca nos encontros pessoais. Uma experiência profunda e emocional que ela teve com o avô foi em 1989. O ano antes dele partir, a Frances partiu primeiro. E eles estavam no cemitério, o culto havia passado. Antes que o caixão fosse fechado, eles se reuniram para se despedir. E o Armand se inclinou para dar um beijo de despedida na Frances. Mas ele ficou preso e não conseguiu se endireitar. E ele soluçou fazendo sons terríveis. E ele, obviamente, estava paralisado de dor. E todas as outras pessoas ficaram ali em estado de choque. E era a primeira vez que ela via alguma emoção no avô. Não era nada como a figura pública que todos conheciam. Era um ser humano, era um homem que estava sentindo dor. E ninguém fez nada. Então a Casey deu um passo à frente, o segurou, enquanto ele lentamente se endireitava. Ela nunca mais veria esse lado dele novamente. Nem quando seu
grande tio Victor faleceu, o irmão mais novo do Armand, houve emoção da parte dele. A situação do Julian estava cada vez mais deplorável. E no fim de sua vida, ele dizia para Casey, olha, um dos maiores fracassos de seu avô foi o seu único filho. O Julian continuou obcecado pela ex-esposa, a mãe da Casey. Ele manteve as fotos dela em todos os lugares da casa, mesmo depois que ela o deixou, e mesmo ali com a presença da Jim, da madrasta. Ele constantemente fazia perguntas, como está sua mãe? Ele nunca perguntou nada sobre a Casey, nunca quis saber de nada da Casey, mas ele queria saber cada detalhe da vida da mãe dela, como se ainda fosse parte dela. E a mãe, ao contrário, odiava o nome do Julian e nunca mais nem quis ouvir. Ela disse, não, fala do seu pai pra mim, que eu não quero saber nada dele. E ela dizia pro pai, ela ainda se importa com você. Ela sentia pena dele e como isso sustentava a conversa, então ela poderia conversar com o pai através do assunto da mãe, que era o que ele tinha interesse em ouvir. Então ela descartava todo o desprezo e o nojo que a mãe dela sentia pelo Julian e dizia, não, ela se importa, ela pergunta. E então, em uma noite, terça-feira, 1996, apenas 6 anos depois da partida do Armand, a Casey estava em sua casa e recebeu uma ligação. Casey, o seu pai partiu. A Jean, a madrasta da Casey, era apenas um ano mais velha do que ela. E eles haviam se conhecido, o Julian e a Jim, em uma livraria para adultos, ao lado de um clube de strip, onde essa moça dançava. Então, ele a contratou como governanta e depois a promoveu como gerente da casa. Nessa época, o Armand ainda era vivo e ele pagava essa moça um salário para que ela cuidasse do Julian. E às vezes, quando o Julian estava muito furioso com o Armand, ele dizia, eu vou me casar com ela, só para irritar o Armand. Só que o medo de ser deserdado pairava sobre a sua cabeça, então ele não fazia isso de jeito nenhum. Porque o Armand disse, você nunca vai ostentar essa mulher em público. Só que o Julian esbanjava a Jean com presentes. E ela, ao longo de muito tempo, jogava isso na cara da Casey. E ela pensava, bom, meu pai só comprava presentes pra mim naquela época, quando estava totalmente bêbado. Ele e a Jean dormiam em quartos separados há vários anos já. Então, a Casey foi pra lá, na mesma noite em que soube. Quando ela entrou no quarto do pai, ela viu na cômoda várias fotos da mãe dela. E então o corpo do Julian estava lá no chão, sem vida. Ela o enrolou em cobertas e chorou. Ela berrou, ela gritou e depois pensou em partir, junto com o pai. O Julian foi embora sem que a Casey conseguisse conquistar seu coração. A Jean, por sua vez, ligou para todos os seus parentes que moravam em Atlanta e encheu a casa com essa gente. A Casey olhou e falou, de onde essas pessoas saíram? Inclusive, parecia que aquilo era o ponto alto da vida deles. Ela foi acampando as pessoas nos quartos, agora que a casa era dela. E ela disse, essa mulher. O funeral foi no cemitério de Westwood, onde o mausoléu da família ficava. E, claro, depois que ele foi colocado para descansar, como a Casey usou essa expressão, sobraram apenas 2 vagas. Uma para ela e uma para o Michael. A Jean ficou de fora, né? E a Jean, no caso, a minha irmã. Então, no velório do pai, o Michael e a Casey se reencontraram. Faziam anos que eles não se viam. E o Michael disse, olha, eu te ofereço $250 mil pelo seu lugar, porque eu quero enterrar minha esposa ali. E ela disse, não, eu não vou vender a única coisa que eu tenho dessa família. Nessa altura ela já tinha ouvido falar que o irmão morava nas Ilhas Caimã
e ela pensou rapidamente no que ela teria que fazer a seguir, porque ela tinha que ser legal com a Jean, porque ela tinha que fazer cópias de todos os arquivos do seu pai, porque ela estava processando o Michael para conseguir algum dinheiro da herança, que era dela por direito. E havia mais de 2.000 arquivos e ela precisava desesperadamente deles para continuar o processo contra o Michael. Então ela, depois de muita persuasão, conseguiu convencer a Jean. Só que a Jean disse, olha, você não pode ficar com eles desse jeito. Você tem que levá-los todos no único dia, faça cópias e depois traga-os de volta. Uma vez que ela conseguiu isso, ela queria algo do pai também. Então ela concordou em fazer algo só para ter alguma lembrança do pai. Então ela finalmente conseguiu o Rolex de ouro que o Michael havia devolvido para o Julian, que era o símbolo de status da família. Depois que passou o funeral, veio uma bomba. O Julian tinha feito um testamento. E na leitura do testamento, ele deixou tudo para Jim. Ele não deixou nada para Casey. Absolutamente nada. Ela não conseguiu recuperar nem as fotos de família, as fotos de quando ela era menor, as fotos que estavam em posse do pai. Tudo ficou para Jim. O relacionamento com a irmã dela também não acabou bem, porque ela só descobriu que a irmã era meia-irmã na adolescência. Isso não afetou nada, ela continuava amando a irmã enquanto crescia. E ela tentou ser próxima, mas a irmã sempre foi indiferente, sempre foi ruim, como os outros na família. E depois que elas conversaram, que ambas compartilhavam aquela experiência que o Julian havia exercido nelas, elas tentaram, né? A Casey tentou uma aproximação, e então um dia ela falou, quer saber, eu vou conseguir o amor da minha irmã. Então ela planejou uma viagem, pagou tudo, falou, Jean, vamos viajar, e ela aceitou. E então, numa noite, a Jean bebeu horrores de vinho e começou a se desculpar. E ela falou, eu nunca mais vou falar com o Michael, porque daí veio à tona, a Casey confessou o que o Michael fazia com ela, e o Michael nunca pediu desculpa. E ela disse, eu não vou mais falar com ele, e ele foi horrível com você. E ela ficou feliz porque ela disse, gente, que momento especial, ela está se abrindo comigo, está sentindo empatia pelo que eu passei. E a minha irmã, odeio meu irmão pelo que ele fez comigo. Finalmente alguém me defendeu, finalmente eu tenho alguém com quem conversar. Isso deu uma sensação de união. Então, ela estava realmente grata, mas o relacionamento rapidamente desmoronou, porque meses depois dessa viagem, a Jean precisou de dinheiro, ligou para o Michael, pediu dinheiro, o Michael deu e ela não contou nada a Casey. Quando a Casey descobriu, aí um dia ela ligou e disse, olha, eu odeio seu pai pelo que ele fez comigo, mas eu não odeio seu irmão pelo que ele fez com você. Então ela ficou em silêncio, a ligação acabou e ela começou a chorar e soluçar e nada disso fazia sentido. A única aliada se foi. Ela não teve sorte no amor. Ela foi noiva 5 vezes, depois casou 3. O primeiro noivo dela foi o Larry. O seu segundo noivo foi o Ron, que ela não casou. O seu primeiro marido foi o Jeff. Ela o conheceu através de amigos, pensou que ele era um homem arrogante, mas ela o achou fofo, porque, de certa forma, ele lembrava os homens de sua família. E ele era uma pessoa muito, muito insuportável na maior parte do tempo, que a fez sentir atraída por ele ainda mais. O namoro começou, ela se apaixonou perdidamente, ficaram noivos em 3 meses e casaram 3 meses depois do noivado. Havia muitos sinais desde o início, mas ela escolheu ignorar todos. Ele era de Tulsa e sua família veio do negócio de petróleo, e ela nem conhecia o homem com quem havia se casado. Literalmente, ela começou a descobrir depois. Ele saía no meio de uma discussão, ia beber sozinho, e na época ele não tinha emprego, mas queria ser roteirista. Então, o avô dela, o Armand, conseguiu-lhe um emprego na Orient Pictures. E o Jeff adorava usar o nome Hammer, porque isso lhe dava uma falsa sensação de importância entre seus colegas de trabalho. E ele era extremamente cruel e doloroso quando bebia. Só que aí,
Em uma reviravolta, a Casey descobriu que o marido era gay e então pediu o divórcio. Eles ficaram morando juntos até a casa ser vendida, ela no andar de cima e ele no andar de baixo. E o irmão dela, o Michael, fez amizade com o marido quando soube que eles estavam se separando, porque ele tentou atrapalhar o divórcio para prejudicar a irmã. Depois teve o segundo marido, o Steve. Quando ela o conheceu, ela literalmente o odiou. Ele era arrogante, pomposo e foi já o primeiro sinal. Mas ele era gerente geral do The Beverly Hills, um clube country. E por 3 meses, ele literalmente perseguiu ela até que ela finalmente disse sim a uma bebida. Eles sentaram no bar, conversaram, beberam e ele começou a dizer todas as coisas certas. Ele fez a Casey se sentir bonita e eles se casaram com apenas 6 meses de relacionamento. E aí ela começou a ouvir boatos de pessoas que compartilharam com ela que quando ele estava no clube, ele dizia que queria ser demitido porque, em suas palavras, ele havia ganhado na loteria. Ela escolheu ignorar esses rumores, inclusive quando as pessoas vieram compartilhar, ela pensou, bando de invejosos, só porque estamos apaixonados. E em vez disso, ela decidiu apoiar o sonho do seu marido, que, pasmem, também era ser roteirista. E ela disse, olha, você pode ficar vivendo do meu dinheiro até que vendesse um roteiro. E ele tentou escrever por quase 4 anos, só que não deu em nada. A Casey usou todas as suas conexões para que seus roteiros fossem lidos pelas principais pessoas na indústria, mas infelizmente esses roteiros nunca eram bons o suficiente. E aí a Casey continuou acreditando no sonho dele, mas chegou um ponto que ela percebeu que, como ele não tinha talento, não havia nada que qualquer pessoa pudesse realizar pelo Steve. E depois desses longos anos ela chegou e disse, Steve, você precisa arrumar um trabalho. E ele ficou furioso. E ele acabou sendo contratado pela Crunch em West Hollywood, uma cadeia de academias de ginástica. E um dia eles estavam assistindo televisão e ele pegou o controle remoto e silenciou, colocou no mudo. Aí ela olhou para ele e ele disse, eu estou deixando você. Durante muitos anos, a Casey tentou conseguir com sua ex-madrasta as fotos pessoais, as coisas de família, e acabaram ficando com ela. E ela nunca conseguiu nada. E então, ali, por volta de 2010, a Jean descobriu que a Casey morava em San Diego e ligou para ela. E disse, ai, olha, Casey, eu queria dizer pra você que eu sinto muito se eu te machuquei de alguma forma. E a Casey pensou, nossa, de alguma forma, ela ficou chocada. E aí ela pensou, bom, já que a Jean está tentando fazer as pazes, vou perguntar a ela sobre o que ela fez com as coisas do meu pai. E a Jean disse, estão em armazenamento. E aí ela perguntou, certo, se você planejar se livrar de alguma coisa, eu posso ter o direito de preferência? E a Jim não disse nada. E aí a Casey foi mais fundo. Eu gostaria das fotos de família. E a Jim não respondeu. Então a ligação acabou. E aí ela se deu conta que talvez a Jean estivesse nos Alcoólicos Anônimos. E ela devia estar em um dos 12 degraus, o degrau do perdão. Porque seria a única explicação do porquê ela fez a ligação, já que ela não se desculpou de verdade. Se ela estivesse arrependida, se fosse sincera, com certeza ela teria oferecido para a Casey poder buscar as coisas, ou então ser mais específica no que ela estava pedindo perdão. E a Casey pensou, é isso. Ela diz que perdoa a Jean, mas espera nunca mais ter notícias dela. De alguma forma, a Casey tem consciência de que as marcas são muito profundas. Quando ela nasceu, eles disseram para ela, você é um erro. E mais tarde alguém explicou que ela deveria ser um menino. E por isso que deram o nome de Casey, que era um nome de menino na época.
Durante seus anos na escola, ela era chamada de Sr. Hammer. E ela tinha que levantar a mão e dizer: não, eu sou uma garota. A relação com a sua mãe sempre foi confusa. A mãe optou por ignorar totalmente o que o Michael fez com ela. Ela agia como se a Casey tivesse inventado ou, sabe, não é culpa dele. E ela decidiu permanecer do lado do Michael sem nunca confrontá-lo a respeito do que ele fez com a irmã. E ela ficava muito chocada com o padrão duplo, porque quando a Casey mencionava que o Julian havia tocado na Jem, na meia-irmã, a mãe ficava furiosa. Mas quando se tratava do Michael, os panos quentes caíam aos montes. Ela nunca disse para Casey: olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. E ela procurou fingir que aquilo nunca aconteceu. Ao longo dos anos, a Casey tentou de diversas maneiras conquistar, ganhar a confiança e mostrar à mãe que merecia seu amor. Mas nada funcionou. Até que um dia ela disse: quer saber? Eu vou dar um basta. E ela desistiu. Ela disse: eu vou deixar que ela fique com meu irmão, que envelheçam juntos. E ela sabia que o motivo da mãe gostar tanto do Michael era do seu sucesso financeiro. Porque ao invés de elogiar a Casey, a mãe sempre disse que tinha desgosto em relação ao que a filha havia se tornado profissionalmente. A relação com Michael sempre foi estremecida. Na década de 90, a guerra com ele foi muito destrutiva porque ele pagou advogados para impedir que a Casey assumisse uma posição no conselho da Fundação Armand Hammer, o que descartava totalmente seus direitos de salário, benefícios vitalícios. E no final, o único bem que restou foi o mausoléu da família. Toda a ligação que ela ainda tinha com a família acabou se rompendo definitivamente quando a sua mãe foi embora deste mundo em 2008. E foi aí que a Casey se deu conta que não apenas perdeu sua mãe, como também o resto de sua família. O relacionamento frágil com Michael evaporou completamente quando a mãe se foi, e o golpe final para esse relacionamento veio vários meses depois, quando ela descobriu que o Army estava casando com a Elizabeth e ela foi a única a não receber um convite. Em 2015, a Casey publicou por conta própria o seu livro de memórias Surviving My Beat Right, e ela seguiu em frente com sua vida. E estava trabalhando como designer de cozinha em Home Depots, em San Diego. E então um dos colegas do seu trabalho disse: Casey, você precisa entrar no TikTok. Tem alguém chamado Desemblonde viralizando você. A Casey se deu conta que de 5 seguidores no Instagram, ela saltou para 5.000 em poucas horas. Por causa dessa moça que estava lendo o seu livro de memórias ao vivo. E foram pelo menos 14 vídeos virais no TikTok. Alguns meses depois, por conta da exposição dessa influencer, os produtores da Talo Filmes se apresentaram revelando suas intenções de produzirem um documentário para o Discover. Eles enviaram uma carta para Casey e disseram que leram o livro dela e que queriam contar a história com maior propriedade. O documentário do Discover foi anunciado publicamente juntamente com a informação de que a Casey faria uma participação nele. E então, ela recebeu uma carta do Michael, depois de muitos anos. Na carta ele disse assim: querida Casey, mesmo a gente sem se falar por tantos anos, eu ouvi as coisas falsas e dolorosas que você falou recentemente sobre a nossa família. E eu não posso mais ficar calado e permitir que você alimente sua sede por notoriedade às custas da nossa família e da Armand Hammer Foundation. Se você optar por continuar fingindo que as histórias que você inventou são verdades, não vou ter escolha a não ser buscar todos os recursos legais para esclarecer os registros. Apesar de toda a dor que as suas invenções causaram, você compartilha o sangue que corre nas minhas veias. Você ainda é minha família e eu te desejo só o melhor. Com muito amor,
Michael. A Casey disse, olha, a forma como meu irmão está me intimidando agora através dessa carta e dessas palavras é exatamente o que o meu avô fazia. E eu deixei a família Hammer me controlar por tanto tempo. E é hora de parar. Eu me recuso a ser silenciado. Em novembro de 2021, a Courtney e a Casey se conheceram nas dependências de gravação da série documental do Discovery House of Hammer. E a Casey continua afastada da família Hammer e agora ela está escrevendo uma série de livros infantis. Atualmente, ela tem 61 anos. Afinal, ela sobreviveu à sua infância, à sua família e provou o seu direito de nascer. Então, pessoal, chegamos ao último episódio e antes de dar a minha análise, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com essa história. Eu acho que essa saga, ela foi bem surpreendente em alguns aspectos, porque eu já planejava cobrir o caso todo do Army com a Casey há muito tempo. Principalmente quando eu comecei a procurar o material, já para garantir antecipadamente que quando eu começasse a estruturar toda a pesquisa, de fato eu estivesse com tudo que era necessário. Eu tinha uma percepção diferente, eu imaginava que eu iria encontrar outras coisas, outra história. Na minha cabeça, na minha visão, quando eu soube que a Casey havia escrito um livro, a descrição que me foi entregue sobre o que a Casey tinha para contar, na época me passou uma impressão de uma história mirabolante, de uma história lotada de reviravoltas envolvendo segredos sórdidos sobre uma família milionária com inúmeros problemas que envolviam inúmeras vidas que foram tiradas. E a minha cabeça já foi para esse lado, porque normalmente a maior parte das histórias que eu trabalho, especificamente não nesse quadro aqui no Gustavo Report, mas no 24 Horas na Mira ou no próprio Na Mira. E eu tomei um grande baque, porque quando eu comecei a analisar todo o depoimento da Casey, eu realmente estava esperando encontrar uma coisa, e quando eu percebi que a história era outra, eu realmente fiquei bem impactado, e eu pensei que realmente valia a pena trazer essa história, porque eu imaginei que muitas pessoas iriam se identificar com tudo que foi narrado aqui, com a constante soma de situações de rejeição, de desprezo e de dor que a Casey foi submetida e que muitas pessoas também acabam sendo afligidas diariamente. Eu não sei qual é o histórico que você tem com a sua família. Às vezes pode ser uma família tão difícil ou tão complicada quanto a da Casey, ou de repente eles não têm tanto dinheiro assim, mas são repletos de problemas. E às vezes as vítimas dessas famílias acabam refletindo esses problemas, porque toda essa angústia ela é muito visível, isso é muito perceptível, principalmente porque em toda a narrativa da Casey era chocante as descrições dela em relação ao anseio de receber o amor do avô, o amor do pai. Era impressionante como esse amor não correspondido causou um buraco muito profundo nela. E, inclusive, no documentário do Discovery, ela disse, olha, eu não sei se eu vou ser algum dia normal, porque eu ainda espero encontrar o meu pai para que ele me dê um abraço. E ela é uma pessoa que não se conformou com essa rejeição familiar. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso, elas simplesmente não aceitam, porque é tão absurdo você crescer em uma família, você crescer em um lar, onde você vê que várias outras pessoas de repente são amadas, mas você não é. E isso é triste. Acontece que nesse caso aqui, é difícil estabelecer se alguém de fato era amado, ou se alguém dava amor corretamente, porque você não encontra isso em nenhuma parte dessas gerações iniciais, principalmente nos pontos que ligam Armand com seu filho Julian e depois do Julian para com Michael. Infelizmente, a Casey nasceu em uma família em que ninguém sabia amar, porque até mesmo para amar nós precisamos aprender. E
Uma parte das pessoas aprende vendo, observando a interação através dos pais, e se isso não acontece, elas enxergam esses exemplos em outros lugares, em outras famílias. Mas quando o exemplo externo não é suficiente ou há outros fatores que impossibilitam o aprendizado e o desenvolvimento do amar, do sentir, do tocar, querer o bem, o Armand não aprendeu a amar com seu pai, Julius, e consequentemente ele não soube amar seu filho, Julian. O Julian não soube como amar o Michael, não soube como amar a Casey, não soube como amar a esposa. Não há uma pista de que houve amor nessa família. Não há uma prova de que em qualquer geração um afeto verdadeiro foi transmitido, foi entregue de um para o outro, porque os responsáveis, os líderes, os que construíram o legado, os que o receberam e o passaram para frente, nunca conseguiram romper o ciclo do desprezo, da indiferença e da frieza. Essa família funcionou durante muitos anos através das conveniências, dos contatos e das aparências. Essa família não tinha amor para oferecer. E se eu pudesse retratar de forma lúdica, eu levaria a Casey a um deserto árido, seco e com um calor muito envolvente. E diria a Casey: você consegue apontar a algum lugar aqui que possa fornecer água? Porque é exatamente essa a realidade da sua família. Não tinha como extrair. Não tinha de onde extrair. Não tinha de onde tirar. Não quer dizer que eles eram um caso perdido. Apenas que todos ali teriam que aprender a amar e a serem amados. Eu acho que em muitos aspectos é importante mencionar a consequência psicológica disso tudo. Principalmente os efeitos que uma vítima da própria família pode apresentar. Por exemplo, se você pensa em ser diferente do que é, ou mesmo em ser outra pessoa, possivelmente você tem algum problema relativo à sua imagem. Ah, então quer dizer que eu não preciso mudar, eu não tenho que deixar meus defeitos? Não é isso. Não se trata disso. Eu estou falando da autoimagem, não do caráter. Uma vez um estudante de psicologia procurou o seu professor na universidade e eu li essa história na época que eu estudava psicanálise clínica. O garoto era Josh e ele disse para o professor: olha, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser uma outra pessoa, qualquer uma dentre as 20 que conheço. Será que essa afirmativa é válida para você? As pesquisas revelaram que tendemos a agir em harmonia com o nosso autorretrato. Se não gostamos do tipo de pessoa que somos, achamos que mais ninguém gostará de nós. E essa atitude influencia a nossa vida social, o nosso desempenho profissional e o nosso relacionamento com outras pessoas. Então, aos 5 ou 6 anos, o nosso autoconceito, a pessoa que pensamos ser em relação aos outros, está estabelecido de maneira tão absoluta que resistiremos a qualquer esforço para mudá-lo. E é muito evidente essas marcas na Casey. Como ela nunca recebeu a atenção que precisava, o carinho era muito limitado ou inexistente do pai, da mãe, da minha irmã, do irmão, do avô, havia um ciclo altamente repetitivo. E é interessante estabelecermos o quanto os homens dessa família eram desesperadamente sedutores. Isso é um detalhe aqui impressionante e observado em todos os relatos. Todas as declarações que eu li mencionavam o poder de sedução do Armand, que inclusive teve inúmeras amantes, do Julian, do Michael e agora do Armie Hammer. Eu tive a sensação e também observei
pela estrutura dos relatos da Casey, que ela não se dói tanto pela mãe quanto ela se remói pelo pai. É como se aquela figura masculina, poderosa, sangue do seu sangue, estivesse ali na frente dela o tempo todo, só que ela nunca conseguia alcançá-lo. E esse quadro, que percorreu a vida inteira da Casey, gerou esse senso de inacessibilidade. Pessoas inacessíveis. Então ela tolerou tantas coisas horríveis para conseguir um relacionamento com seu pai, e no fim ela não conseguiu. E é ultrajante se cercar de pessoas que fazem você se sentir sozinho, sejam eles parentes ou amigos. E o senso de controle sobre o nosso mundo vai ficando cada vez menor, porque essa rejeição assume muitas formas. Só que às vezes nascemos em famílias cheias de pessoas com pouco a oferecer, emocionalmente falando. Então, às vezes, mesmo quando eles nos dão tudo o que têm, não é o suficiente. E aí não é culpa deles. É apenas uma infeliz incompatibilidade. E embora você possa buscar desesperadamente o amor deles, eles podem ser incapazes de lhe dar o que você precisa por vários motivos. Ou não lhe entregarão nada, ou lhe darão até certo ponto, porque há um limite. E pensamos em nossos pais como colunas de força. Quando somos pequenos, eles são as pessoas mais poderosas do mundo. Então, não podemos concebê-los sendo prejudiciais. Mas danificados é exatamente o termo que define exatamente o que muitos pais são. E no caso da Casey, o pai dela, o irmão dela e o avô dela eram homens perversos. Não eram apenas distantes, frios, indiferentes. Existem pais que gastam todo o seu tempo e energia apenas tentando manter um teto sobre a cabeça da família, e nesse espaço eles nunca se dedicam tempo para se conectar com seus filhos. Há muitas circunstâncias que acabam causando essa série de ações. No caso do Julian, a falta de dinheiro não era o problema. Ele só não queria mesmo a sua filha, seu filho. E o que você faz quando você tem uma coisa que você não quer? Você descarta, você joga fora. E se isso não é possível, você deixa de lado, até que ele ou ela saia por conta própria. Um pai que odeia a si mesmo nunca poderá amar seus filhos de maneira adequada. Às vezes, algumas pessoas vão nascer em uma família onde não receberão nenhum amor. E mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, nada mudará isso. Não tem a ver com ela, tem a ver com eles. Com o que eles são. Muitas pessoas sofrem muitos anos, porque elas continuam lutando, buscando esse amor. E eu preciso te dizer, às vezes você tem que parar. Você tem que deixar de lado. Porque você só vai perder tempo e ganhar mais feridas. Eu sinto dizer, mas alguns terão que deixar suas famílias para trás. A Casey passou tanto tempo correndo atrás da família dela que, infelizmente, isso a impediu de construir a sua própria. Se você não conseguir o amor dos seus pais, saiba que outras pessoas poderão lhe amar. Mas você só pode enxergar isso quando abrir mão desse ideal. A mudança de foco alarga a visão, porque tudo se torna uma possibilidade. E eu acho que muitas pessoas aqui estão sentindo a mesma dor que a Casey Hammer. Ou compartilham sentimentos, lembranças e motivações. Às vezes você pode falar, nossa, a história dela é muito parecida com a minha. E você pode extrair uma lição da história dela. Do que você pode e não pode fazer. Para onde você deve ir e onde você deve simplesmente voltar. As pessoas precisam entender que o ostracismo familiar é uma forma de violência. E se alguns disserem que não é, então é muito mais do que eles sabem. E se não, é ainda pior. Então, estou muito feliz de estar finalizando essa saga entre as 3 que temos aqui no canal, Gabi Petito, Johnny Depp, essa é a mais curta, 6 episódios, mas eu estou muito contente por ter realizado esse trabalho, muito mesmo.
eu acho que esse caso foi interessante porque eu vi reações mistas das pessoas em relação às histórias aqui, principalmente a abordagem ligada ao Armie Hammer. Então eu senti que tiveram pessoas que tinham mais misericórdia dele, pessoas que já não tinham tanta pena assim. Eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito rico. Eu acho que ao longo das sagas a gente passou por sentimentos muito familiares. Na época da Gabi Petito, todos nós que acompanhávamos ali semanalmente o que estava acontecendo, tínhamos aquela sensação de busca por respostas, buscas por justiça. E ao longo da saga do Johnny Depp, tinham as pessoas que já acreditavam nele, depois foi chegando as pessoas que foram como eu, acreditando nele, se convencendo através das provas, das evidências, então todos estávamos do mesmo lado. Era uma unidade muito linda, eu acho que foi uma das experiências mais legais, a saga do Johnny Depp, ter essa sensação de união, e eu gosto de sentir isso, porque muitas vezes o que eu mais vejo é separação, divisão, e da saga do Johnny foi muito lindo ver esse conceito. Era como se fosse uma família de pessoas acreditando em uma mesma pessoa, com os mesmos olhos, com a mesma intensidade e com a mesma honestidade também. E aqui nessa saga eu percebi sentimentos mistos aqui, e foi muito interessante porque eu também tive esses sentimentos mistos. Eu tive esses sentimentos mistos que a maioria de vocês. Então, eu fico feliz, eu tô fazendo essa revelação agora, mas eu realmente senti o que eu vi que a maior parte também demonstrou nos comentários. Então, essa não foi uma sintonia apenas de vocês, mas foi algo que eu compartilho também. E eu estou muito feliz e honrado por ter entregue essa saga. E mal posso esperar pela próxima aventura. Eu não sei quando uma saga vai acontecer, ela não é algo extremamente planejado, ela acontece. Inclusive eu nem fazia ideia que a história do Armie Hammer se transformaria em saga. Inicialmente eu achava que era uma minissérie, depois eu vi que se transformaria numa saga, mas eu estou muito feliz com o resultado final desse trabalho. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site ou falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece para qualquer lugar do Brasil ou quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta uma história extraordinária de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. A história tem mais reviravoltas do que essa história e você vai ficar perplexo. O livro é escrito em formato roteiro, então ele tem uma abordagem muito dinâmica, porque literalmente você vai falar, gente, isso aqui é um filme, gente. As dinâmicas desse livro são muito baseadas na forma como eu conto as histórias aqui. Então, você vai falar, gente, isso aqui é familiar. E na verdade, a forma como eu trato os casos aqui é a forma como eu escrevi o meu livro, porque eu realizei ele primeiro, bem antes de imaginar que eu teria um canal. Então, eu convido você a conhecer essa experiência, que eu tenho certeza que vai ser muito imersiva na sua vida. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um grupo no Telegram, a gente troca áudios, conversa, uma interação muito bacana por lá. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, ok? A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! 25% das pessoas nascidas nos anos 80 já receberam nudes. Mas há uma máquina por trás. Na nova minissérie do Gustavo Report, você vai conhecer a atriz que virou a golpista dos nudes em A Intuição.